E a gente vai conversar com a doutora Maria Corsato, que é uma grande delegada, que vem fazendo um trabalho incrível e vem dividindo isso nas redes. E em uma determinada entrevista, a doutora Maria Corsato chegou até a falar exatamente isso, que poderia existir aquela Virgínia, que até aquele momento estava ali como uma testemunha e que de fato não tinha conhecimento é, 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 do quanto ela poderia estar envolvida em bets e acreditando que tudo aquilo vem daquela venda, todo aquele faturamento. E que hoje ela estaria muito mais por dentro de toda essa situação. E aí, o que aconteceu agora? Agora, o Ministério Público do Distrito Federal apresentou uma ação civil pública contra a influenciadora Virgínia Fonseca e o site de apostas Blaze por indícios de práticas abusivas, retenção sistemática de valores e imposição de metas de apostas aparentemente inatingíveis. E tem a ver aí com uma publicidade que ela acabou fazendo lá da Copa. Sobre Cabo Verde? Exatamente. Ó, gente, aposta em Cabo Verde, que era um resultado improvável. A gente, inclusive, sugiro muito que vocês assistam o episódio de ontem, foi inteiro sobre bets e sobre a relação do bet, se bet está acabando com o futebol, porque aí você começa a levantar suspeitas sobre tudo que acontece. Tudo. Ele tomou cartão amarelo do nada porque alguém apostou. Já tivemos alguns casos aqui no Brasil, né? Paquetá, com o Bruno Henrique, se não me engano. Bruno Henrique né? do Flamengo também. Suspeitas, né? Aquele zagueiro do Santos lá, que eu esqueci o nome também. Verdade. E eu acho que é muito legal a doutora entrar com a gente, até porque agora, não sei se é especulação, a doutora vai conseguir responder para a gente, dizem até, Madá, que tem uma cláusula nesse contrato que se ela fizesse isso, ela ainda teria 30% em cima da perda. Isso é... Aí seria um absurdo maior ainda. Então, a doutora já está aí com a gente? Então vamos lá. Oi, doutora Maria Corsato, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso. A gente ainda não tinha conhecido a doutora, né, Vilela? Verdade. Prazer. Doutora, a gente já acompanha seu trabalho há algum tempo e eu sei o quanto você está se empenhando nisso. E não só se empenhando em destrinchar, mas principalmente em dividir com as pessoas que acompanham. Então eu queria pedir, por gentileza, se você pudesse fazer um resumo para a gente dessa história e explicar até mesmo para quem não está tão por dentro de tudo aquilo que está acontecendo, envolvendo influenciadores, pessoas que têm um cunho, são pessoas públicas, de grande envolvimento, e até que ponto eles podem, de fato, influenciar as bets. Bom, a questão do jogo eletrônico no Brasil, ela se assevera durante a pandemia. As pessoas deixam de fazer aquela fezinha, né, de jogo do bicho, está todo mundo trancado em casa, e o jogo eletrônico ele entra de forma pandêmica também na vida do brasileiro. Então, todo esse jogo ele era todo ilegal naquele momento. Uma parte desse jogo, principalmente as apostas em futebol, elas começaram a ser regulamentadas no final de 2018. A Caixa Econômica ela tinha ela tem o jogo dos 13 pontos. Então, começa a tentar legalizar um pouco mais esse tipo de aposta através de plataformas. Começam, então, a entrar algumas plataformas legais no Brasil, mas, junto com isso, vem toda aquela parte ilegal. Nesse momento, intensifica-se também a existência das fintechs, abre-se muitas fintechs, porque a população mais vulnerável, mais pobre, não tinha conta em banco para poder movimentar dinheiro para poder fazer aposta. Então, cria-se fintechs. No entorno desse jogo eletrônico, criou-se todo um ecossistema para dar apoio a isso. Junto com isso, você tem algumas pessoas que são recrutadas pelo crime organizado para mostrar um rosto palatável e convencer as pessoas a apostar. Num primeiro momento, não se aposta em futebol. O que eles querem que você aposte é o seu dinheiro em jogo eletrônico. É o tigrinho, é o coelhinho, é o foguetinho. E você pega, então, pessoas famosas, benquistas, e eles usam um contexto familiar para mostrar que aquilo é uma diversão em família. E a gente vê
na casa da Deolane, a família dela toda junta, jogando. Eles estão comendo ali salsicha, arroz, feijão, tomando sopa e jogando. E você tem, às vezes, menores de idade jogando junto. Bom, isso é 21, 22, a Deolane cresce com isso. A Virgínia, em 21, ela fica sócia de um pessoal que era sócio de um membro, né, de um membro feminino do PCC. E é até que eu falo que, nesse momento, eu acho que a Virgínia não entendia o que estava acontecendo na vida dela. Alguém com ascendência em cima dela a colocou num problema muito grande. O problema este que ela teve certeza que existia quando ela é chamada para ir até a CPI. O dia que ela vai à CPI, que ela é interrogada ali, ela sabe que ela tem um problema muito grande. Então, ela vai ali, que eu fiz uma palhaça, porque ela não é aquela moça que foi ali, vestem ela como uma palhacinha, para fazer, porque ela, ai, coitadinha, não sei o que eu estou fazendo. Não. Ali, ela passa a entender que ela está no crime e que o crime compensa. Porque quando você induz uma pessoa, o artigo 7º da Lei 8.137, o inciso 7, ele diz o seguinte: induzir o consumidor ou usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive veiculação de propaganda, ela está praticando esse crime. Não tem mais dúvida. O dia que ela vem lá e fala sobre Cabo Verde, para as pessoas apostarem para Cabo Verde, porque o vozinha, ela não fala em nenhum momento que se você perder, você vai perder 9 vezes o que você apostou. Ela só fala que você vai ganhar. Então, naquele momento, não tem como a gente dizer que, olha, ela não cometeu crime. O único problema é que essa lei, ela dá uma pena de detenção de 2 a 5 anos. É uma pena muito baixa. O Ministério Público, ele iniciou uma ação civil pública. Ele teria que iniciar uma ação criminal. E aí você tem a Virgínia, é uma pessoa. A Blaze, acho que ela tem 3 sócios. Você tem 4 pessoas. 4 pessoas... Com esse esquema que o Ministério Público descreveu na ação civil pública, você tem uma organização criminosa. A Virgínia está praticando o mesmo crime que a Deolane Bezerra. Não tem mais diferença. Até há 2 semanas atrás, eu achava que, olha, um grande benefício de dúvida, depois do negócio do vozinha e da descrição de conduta que o Ministério Público fez da Virgínia, não tem mais dúvida, ela tem que ser processada criminalmente também. Os bens dela precisam ser apreendidos. Não tem mais condição disso. A pessoa que lucra com a desgraça alheia, aquela taxa de que ela ganha 30% a mais com quem perde, chama a taxa da desgraça alheia. Não é possível, num país onde 80% da população está endividada, tem gente se matando porque contraiu dívida, que uma pessoa brinque com a vida dos outros dessa forma. Doutora, a senhora está fazendo um depoimento bastante forte, levando em conta apenas a questão de apostas, que esses valores seriam valores reais. Agora, são somas... E tem toda outra questão de que você abre aquele link, quando você fala, bololão, e você levanta o link, tem aquele monte de bolt, vamos fazer, de cada 100 apostas, 95 pode ser fraudulenta, só para gerar boleto e levar dinheiro. Então, é isso que eu queria perguntar para a senhora, porque assim, são somas muito vultosas. Nós temos ouvido falar que se movimenta não sei quantos bilhões e que isso, que aquilo, e a comprovação da movimentação desse montante no Brasil é uma comprovação anedótica. Anedótica é o quê? É você pegar um caso aqui e um caso acolá, que são muito graves, de não sei quem que se endividou e que se matou, e querer dizer que esses casos aqui que eu estou mostrando justificam que tem não sei quantos bilhões. É possível dizer que não tem lavagem de dinheiro nas apostas online? É possível dizer que o crime organizado não usa isso, que não tem falsidade, que esse dinheiro é gente viciada mesmo ou é uma mistura? É uma mistura. É uma mistura. Eles usam a desgraça alheia para justificar uma lavagem de dinheiro. Quem trabalha com investigação policial, trabalha com crime financeiro, a gente sabe que o mercado de aposta ele é usado para lavar dinheiro. Sempre foi usado para lavar dinheiro. Hoje não é diferente. E aí, no meio disso, eles precisam ter aqueles viciados, eles precisam de gente morrendo, de gente se matando para justificar
aquele volume de dinheiro que circula ali, para dizer, olha, aqui não lava dinheiro, é só mesmo otário que se viciou e está se matando. Então, é complicada essa relação de prostituição que algumas pessoas têm com a vida alheia. Para quê? Para lavar dinheiro do crime organizado, para lavar um dinheiro que também é um dinheiro de sangue. Então, é tudo cheio de sangue. Eu desafio qualquer influenciador digital me provar que com dancinha no TikTok, com dancinha no Instagram, ele compra avião, mansão e se enche de bolsa de alto valor. Eu desafio. Doutora, eu assisti recentemente um pedaço de uma entrevista sua, fazendo até uma comparação e falando exatamente disso, dessa Virgínia até o momento em que ela é convocada como uma testemunha para ser ouvida ali na CPI e esse pós-CPI. E que aí você, doutora, começou a se inteirar mais desse assunto e ir a fundo. E num determinado momento dessa conversa, você diz o seguinte, que seria humanamente impossível a Virgínia ter o faturamento que ela diz ter hoje com as empresas dela, por mais que ela tenha esta venda online, que ela tenha esses milhões de seguidores, que ela tenha hoje quiosque em alguns pontos, porque seria meio que equiparar com empresas que existem há 30 anos e que vendem não só no Brasil como fora do Brasil. Você continua afirmando isso com todo esse levantamento que você tem feito? Eu passei, assim, ela tem uma loja da WePink na Paulista. Você caminhando, você vem pela Rua da Consolação, você dobra a esquina, você começa a caminhar na Paulista, acho que naquele primeiro quarteirão, no máximo no segundo, tem uma loja da WePink. É uma loja gigantesca. Aquela loja deve ter uns 200 metros quadrados. Imagina o valor do aluguel. Está sempre vazia. Eu tenho a curiosidade de saber qual o valor do faturamento daquela loja. Deve ser gigantesco o faturamento. Só que todas as vezes que eu passei na porta, a loja estava vazia. Então, como que você justifica? Quem é que está comprando? Não é uma venda real. Não é uma venda real. O faturamento maior é venda na internet. Quando eles abrem a live ela trava, porque é muito bot. É muito robô, porque eles querem gerar boletos esses que depois serão pagos com dinheiro fora do sistema. E ela teve, recentemente, ela está sendo investigada também, porque uma empresa que funcionava dentro de um stand, mandou para a empresa dela 17 milhões de reais. Uma empresa que poderia movimentar durante um ano 4 milhões. Como que se explica isso? Então, até aquele momento da pandemia, a gente podia dizer que ela estava vendida naquela situação. Depois dali, não. Ela tomou ciência de que tem alguma coisa muito irregular acontecendo ali e continuou fazendo. Tanto continuou fazendo que durante a Copa do Mundo, ela orienta as pessoas a apostar em Cabo Verde. E ela fala, vocês vão ganhar 9 vezes mais. E ninguém ganhou. Em nenhum momento ela fala, olha, se vocês também perderem, vocês vão perder muito mais. Ela não fala isso. Ela engana. Como é que você engana quem gosta de você? Doutoras, 2 perguntas mais sobre a legalidade, que para mim parece muito estranho, né? Realmente estiver comprovado que nesse contrato que ela tinha com a casa de aposta, tinha um bônus em relação à perda das pessoas que apostam. Isso é um crime, primeira pergunta. E quando você pega essas casas, as bets elas são regulamentadas. Mas na mesma plataforma, existem os cassinos que não são divulgados, mas estão ali disponíveis. Isso também é legalizado? É legal esses 2 pontos? Bom, vamos começar. Estando no contrato dela essa cláusula de que se ela ganha 30% sobre a perda alheia, isso não é crime. O crime está em induzir o consumidor a uma prática dizendo que para ele
ela faz parecer que a pessoa vai ter um lucro, vai ter um ganho ali, e aí ela usa para aquilo um avião, ela usa uma bolsa de grife, ela está dentro de um iate, e ela insinua que se você fizer uma aposta, você vai acabar tendo aquele padrão de vida. E é isso que ela faz, é isso que outros influenciadores digitais fazem. Eles fazem as pessoas acreditarem que se eles apostarem, eles vão ter aquele padrão de vida. Eles vão comprar um Porsche, vão comprar uma bolsa cara e vão viajar para a Europa. Isso nunca vai acontecer. Ele sempre vai perder. Então, tem uma previsão legal que você encaixa essa conduta criminosa na Lei 8.137, no artigo 7º, inciso 7º. Você consegue encaixar aquilo ali. Só que é uma pena pequena, de detenção, de 2 a 5 anos. Teria que ser destacado e ter um crime autônomo ali, muito mais grave. Bom, a outra coisa. Você perguntou sobre a taxa da desgraça alheia, e o outro ponto, você pode refazer a pergunta? Eu acabei falando tanto lá, acabei me perdendo um pouco. Porque as bets, né, as apostas esportivas, elas estão na mesma plataforma do Tigrinho, Foguetinho, essas coisas. As bets, a gente tem acho que 180, 190 bets hoje regulamentadas, né? Então elas estão registradas e o Ministério da Fazenda deu uma outorga que elas poderiam funcionar. Então, a hora que você entra nas bets, a primeira coisa que vem são as apostas esportivas. Você vai ter lá futebol, e aí você tem as odds. Vai ter gol no primeiro tempo, vão ter 2 gols, vai ter só gol no segundo tempo, alguém vai cair, vai tomar cartão vermelho. Só que na hora que a pessoa está fazendo essa aposta num jogo de futebol, que também vicia, mas essa resposta automática que vai te viciar, ela demora um pouco mais, eles começam a te oferecer o cassino. Aparece lá um tigrinho, aparece o foguetinho, fala, vem pra cá, vem conhecer o meu quartinho do fundo. Então, até as bets legais, elas têm essa porta dos fundos que te leva pra lá. Aí eles falam assim, olha, se você apostar aqui nesse momento, agora, você tá ganhando R$50 para apostar de bônus, que é onde eles vão te viciar. Te dão R$50 para você apostar. Aí você vai lá, pega aquele crédito, aposta 50. Você pode até ganhar, mas os caras vão te segurar o seu crédito lá e falar, aposta mais um pouco, tenta mais um pouco. Aí a pessoa começa a se viciar naquilo tudo. A hora que ela se vicia no jogo eletrônico, ela desenvolve a ludopatia. E aí a família vai sofrer, essa pessoa pode se matar. Muitas dessas pessoas que se viciam no jogo e depois acabam perdendo emprego, elas acabam indo para o crime. Eu já tive um caso que eu peguei 2 ladrões de quebra-vidro, e a gente aprendeu o celular deles, e quando a gente pede para quebrar o sigilo do celular, quando vem as respostas, estava cheio de casa de bet. Eles eram viciados em bet. Então, muitos dos crimes hoje que acontecem, eles estão sendo motivados também pela ludopatia. As pessoas estão se matando. Eu não sei nem se não tem... Ontem eu assisti o programa de vocês, e alguém levantou a possibilidade desse aumento do feminicídio também estar ligado à ludopatia. Das pessoas se perderem nesse contexto de vício e acabarem matando pessoas. Eu achei que faz sentido aquilo. Eu achei que faz sentido. É baseado no número de maridos que espancam as mulheres quando o dinheiro acaba, por exemplo. E como acontece mais frequente por causa das bets, isso poderia estar aumentando também. Outra coisa que a gente abordou aqui é que daqui uns anos a gente vai olhar as bets como a gente olhava a propaganda de cigarro no passado. Que absurdo que tinha propaganda de cigarro em transmissão de Fórmula 1, na televisão, a galera surfando, a galera praticando esporte, saía, fumava, mulheres bonitas, caras jovens, e isso era normal. O pessoal fumava em restaurante, fumava dentro do avião, e era normal. E hoje a gente acha um absurdo. Eu acho que bet, espero que um dia chegue ao ponto de a gente falar, cara, como que a gente liberou isso um dia? Como que era livre? Mais. E tem uma camada a mais, que é o seguinte, os meios de pagamento foram ficando eletrônicos. Fácil demais. Né? Então, é fácil demais de fazer, mas é fácil demais de rastrear. O crime organizado precisava de outro lugar para lavar dinheiro. O crime é assim, você fecha o cerco aqui, eles encontram a brecha ali. Com certeza. E não tem coisa mais perfeita, bet até mais ou menos, bet é ok. Agora, o tigrinho é o paraíso para lavagem de dinheiro. Porque não dá para comprovar o que entrou, o que saiu dali de jeito nenhum. A comprovação quem dá é a própria plataforma. Hoje em dia,
todo esse dinheiro que é movimentado nas bets, ele não fica no Brasil. Ele vai para fora. Ele não melhora em nada a nossa economia. Ele vai todo para fora. Em 2024, a gente teve uma advogada, foi até a Adélia Soares. Ela acabou sendo indiciada por falsidade ideológica em Brasília, porque ela constituiu algumas empresas, e essas empresas acabaram aplicando estelionatos em algumas pessoas, e aí então começa uma investigação lá, que depois dessa investigação ela constata que as empresas envolvidas nesse pool mandaram para fora do Brasil 3 bilhões de reais em 2024. Então, em 2024, 3 bilhões de reais foram retirados da economia brasileira e mandados para a China. Como é que a gente faz com isso? Aí você vai ter gente que comprou menos no mercado. Se o mercado... E estou falando de mercado porque todo mundo tem que comer. Tem gente que abre mão do remédio, tem gente que abre mão da roupa, tem gente que abre mão de pagar a conta, mas todo mundo precisa comer. E os mercados, eles estão vendendo menos. A hora que o mercado vende menos comida, muita coisa está grave demais. Está grave demais. Esse dinheiro saiu da nossa economia. E quando alguém vai pegar e parar, até onde isso vai chegar? Hoje nós temos, em série histórica de medição, o maior número de endividamento no Brasil. A gente vai fazer o que com isso? E quem é que está pagando esse endividamento? Somos todos nós. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sei que você esteve também à frente da situação aí da investigação da Deolane. Caso tudo isso seja confirmado, inclusive essa cláusula no contrato da influenciadora Virgínia, desses 30% em cima de uma possível perda das pessoas que estavam apostando naquele momento aí no time do Cabo Verde, né, Vilela? Quais seriam os próximos passos? O que poderia vir a acontecer com a Virgínia? O Ministério Público, ele ingressou com uma ação civil pública. Mas de tudo que eu ouvi falar, e entendendo que a conduta dela também encaixa nessa conduta criminosa da Lei 8.137, eles vão propor, sim, uma ação criminal em cima dela. Porque estão saindo reclamações no Brasil inteiro. Então, você tem promotores do Brasil inteiro iniciando ações contra a Virgínia. Em algum lugar, vai escapar uma ação criminosa contra ela. E aí, vai se pedir de novo o COAF. E o COAF vai ser todo detalhado. E vai se chegar em lugares que talvez chegue em lugares iguais ao da Deolane. Talvez se chegue em organizações criminosas que estejam operando a rede dela. Então, esse é o grande risco que a Virgínia hoje tem. Se eu fosse ela, eu contrataria, e já falei isso em outro programa também, se eu não sei, se eu fiz aquela aposta feito besta que alguém mandou eu fazer e eu não penso, o que eu duvido, então eu acordaria amanhã cedo, contrataria uma banca de advogado que faz due diligence, que trabalha com compliance, para olhar tudo que fazem na minha empresa. E a hora que eu encontrasse a pessoa que está fazendo coisa errada, eu chamava a Polícia Federal e entregava para ela. Porque, do contrário, em algum momento a Virgínia pode sair algemada da casa dela. Doutora, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, de todo o coração, e já deixar aqui que qualquer novidade, a gente vai te chamar de novo para participar e esperando que você aceite o nosso convite. Muito obrigada, viu? Obrigada. Vai ser uma honra, muito obrigada. Eu estou muito honrada de ter estado com vocês hoje aqui. Muito obrigada mesmo.